Olá, boa tarde, Kaique. Boa tarde, Wallace, beleza? Mensagem agora e eu meio enrolado aqui. Eu acabei entrando agora também. Tá tudo bem? Bem, e você? De joia, graças a Deus. Preparado para apresentar? Vamos apresentar. Vamos lá. Eu vou apresentar aqui os slides, Kaique. Aí você não precisa se preocupar com o tempo nesse primeiro momento, tá? É só se apresenta do jeito que você preparou, segundo as leituras do TCC, segundo a preparação que você já fez, você apresenta normal, tranquilo. Ainda na sequência, ó, depois que você terminar, eu faço umas perguntas que a banca costuma fazer, você responde o melhor que você conseguir e a gente vai treinando assim. Aí, por último, né, sobrando algum tempinho, a gente treina na questão do tempo. A gente tenta ir ajustando, né? Talvez diminuir, por exemplo, as falas, deixar algumas falas para falar depois, quando a banca for fazer perguntas, falar só o essencial no começo, depois deixar para complementar, detalhar mais quando vierem as perguntas da banca. Mas nesse primeiro momento, não precisa se preocupar com o tempo, não. Você pode apresentar à vontade. Beleza. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Tá, joia? Você Aqui eu estou perdeu o seu compartilhando número, né? só os slides, né, da apresentação, os 10 slides. É que eu vou abrir os slides e a preparação que a gente está estudando ao longo desses dias. Você perdeu o seu número? Aquele chip meu, ele foi banido pelo WhatsApp. É comum. Não é que eu tenha feito alguma coisa errada, não. É que as políticas do WhatsApp Business, elas são muito restritivas. Por exemplo, se você tem uma lista de clientes e você quer adicionar todos de uma vez num grupo, numa comunidade que você tem, o WhatsApp não permite. Se você, de repente, tem algum número ali, que você salvou o número, de repente a gente conhece já, né, as pessoas que a gente vai inserir no grupo, já tem o consentimento das pessoas. Mas mesmo assim, se você tem um número salvo, mas a pessoa não salvou o seu número e às vezes por algum motivo não avisou você, na hora que você vai inserir esse número no grupo, imediatamente o WhatsApp ele bane o seu número. Aí você tem que solicitar uma análise, ela dura no mínimo 7 horas para ocorrer. Pode ser que você recupere de novo o número para usar o WhatsApp, pode ser que não. E essa suspensão do WhatsApp, esse banimento, pode acontecer no máximo 5 vezes. Se ocorrer 5 vezes, aí você não pode mais usar aquele número para o WhatsApp. Você pode usar para outra finalidade. Pode usar para receber SMS, fazer ligações, receber ligações, mas para o WhatsApp já não serve mais. É o que ocorre. Eu já perdi uns 10 chips nesse sentido já, porque eu tenho uma lista de mais de 5 mil pessoas, né, que eu já me conheço, e eu tentando enviar mensagem, e, né, eu incluo em grupos, comunidade não pode. Até mensagem, coisa simples. Quando você tem, sei lá, você quer enviar mensagem para 100 clientes num dia. Você não consegue no WhatsApp Business. Era para conseguir, mas não consegue enviar mensagem mais, porque 4, 5 mensagens repetidas que você envia, já bane o número. Aí você até consegue enviar para 100 números se forem mensagens diferentes. Se você criar 100 mensagens para uma diferente para cada um, não vai dar problema. Se você pegar a mesma mensagem e começar a enviar para muita gente, aí já bane na hora. E o meu número já foi banido várias vezes por conta disso. É a política anti-spam, né, do WhatsApp Business. É um saco isso. Eu sei como que é, porque eu trabalho com isso e já tive alguns números restringidos por 24 horas e depois banido permanente. E não representa nenhuma falha nossa, não. Na verdade, são as políticas mesmo do WhatsApp. São bem restritivas. Assim, as mesmas políticas do WhatsApp pessoal, ele emprega no WhatsApp Business, mas está incorreto, porque o Business é para negócio. Então, é para envio de mensagem de massa, não é para fazer marketing de massa. Isso que eu não entendo. Lá, eles colocam as mesmas políticas, sendo que o número empresarial é um número que recebe várias e várias mensagens e ele fica impregnando isso. É, verdade. No WhatsApp até tem um jeito de enviar mensagem em massa sem ser banido, que é lista de transmissão, né? A gente, por exemplo, a lista de transmissão você consegue inserir até 256 números ao mesmo tempo.
Você cria a lista, insere os 256 números, aí uma mensagem que você envia, como está naquela lista completa, ela é disparada ao mesmo tempo para 256 pessoas. Aí, nesse caso, não dá um banimento. Só que tem algumas ressalvas ali, que às vezes não chega para a maioria, então tem alguns problemas. E isso tudo está atrelado às políticas do WhatsApp. Quer dizer, a lista de transição, que é o caminho que era para dar certo, não dá. Aí quando você vai enviar individualmente, na quarta mensagem repetida que você envia, já banha. Aí fica complicado. Imagina se você tem 500 clientes, você vai enviar mensagem, quatro mensagens repetidas por dia, quantos dias vai levar para chegar no 500? Eu estou com uma lista de 5.000 pessoas para inserir numa comunidade minha, só tem 350 pessoas lá até agora, que até hoje não consegui inserir os 5.000 ainda. Isso é um saco. Certo. Peguei o documento aqui. Vamos lá. Eu posso ir falando conforme Do jeito que você acha melhor. a Por exemplo, você pode preparação ir que a apresentando a sequência gente de slides, por exemplo, estudou. aí a hora que for para passar, se você falar para eu passar, que eu passo aqui de slide, você vai falando, pode falar, pode, né? Para eu passar, que eu vou passando para você. Uhum. É que do jeito que a gente estudou, é que a gente ia fazer uma coisa essa semana, né? Aí você teve o problemazinho com chip. Eu vou falar conforme a gente fez na preparação, Tá, joia? certo? Vamos lá. Impacto das inclusão e sustentabilidade nas preferências de consumo de e-commerce em moda. Uma investigação científica sobre as práticas de sustentabilidade e inclusão social transforma as decisões de compra no mercado digital de moda brasileiro. Vamos lá. Contexto da pesquisa. Problema central. Como as práticas de inclusão e sustentabilidade influenciam as preferências de consumo de e-commerce em moda? Abordagem da metodologia que eu adotei. Paradigma de neoperspectivista. Como que é o nome aqui? Giftiano. Giftiano. É a primeira vez que eu uso essa palavra. Integrando com análise quantitativas e qualitativas, com rigor científico. Amostras de investigada. 125 gestores brasileiros de e-commerce de moda, coletados entre maio e junho de 2025. Eles não vão implicar com esse negócio, tipo, que a gente fez no Gama, né? Não tem problema com isso, não. Não, de forma alguma, né? No caso do TCC, já tem um template que é obrigatório utilizar. Ela fala mesmo nas normas do PC, o template do TCC é obrigatório, não pode mudar. Lá já tem o cabeçalho, o rodapé, o formato, fonte, né? Tudo certinho, tem que seguir aquilo lá, número máximo de páginas, tudo certinho. Já para apresentar para a defesa, é opcional. Então, você pode usar o PowerPoint, mas assim, PowerPoint do Gama App, você pode apresentar em PowerPoint, você pode apresentar do Gama App em PDF, tanto faz. Agora, a plataforma que você vai fazer, se você fez no software do seu computador, se você fez no Gama App, se você fez em algum outro, isso não vem ao caso. Não tem problema, né? Não, tudo é opcional, tá? Uhum. E no dia da defesa, eles vão pedir para eu apresentar os slides ou também eles vão pedir para apresentar o TCC completo? Só os slides, tá? O Só os TCC slides, né? já está na mão deles, né? Por exemplo, você enviou o projeto, quando você envia o projeto da plataforma MBX, chega na mão do orientador, ele já pega na íntegra, faz a avaliação da nota, que já passou essa etapa. Quando você envia resultados preliminares, na plataforma chega de novo na mão só do orientador, ele dá a nota de novo, né, dá um parecer, e também já passou, já fez isso. Quando você envia a versão final antes da banca, aí vai para a mão do orientador e para o outro membro também que vai estar na banca, vai para a mão dos dois. Então, eles já receberam, já fizeram todas as considerações e já estão preparados para a semana que vem. Eles já consideraram com você. Tudo que eles têm dúvida já separaram as perguntas, aquilo que eles têm a comentar, eles já separaram também. Aí, no dia, você não vai apresentar o TCC, que eles já leram tudo. Tá? Então, você vai fazer só a apresentação sucinta dos slides, né, que isso vai servir como confirmação do entendimento que você adquiriu por meio dessa pesquisa. Confirmar, e isso serve como uma prova autoral, né?
Por exemplo, vamos supor alguém que compra TCC, que não é o caso aqui é algo colaborativo, né? Um ajudando o outro para fazer. Então, quando é algo, a pessoa compra um TCC, na defesa fica evidente, porque a pessoa não consegue, a pessoa não tem entendimento daquilo. A pessoa comprou lá, às vezes nem leu, chega lá na banca, a banca faz uma pergunta, já dá para perceber que não foi a pessoa não tem participação nenhuma. Então, a nota é zero, a banca já percebe, essa pessoa não fez, a pessoa comprou pronto. Entende? Então, Sim. no caso, a defesa, ela serve para várias questões. Questão de autoria, para saber se a pessoa teve a participação naquilo, ajuda ou suporte, isso não interfere na sua autoria, porque a ajuda é normal. Né? O próprio professor, quando ele foi fazer o TCC dele, ele teve ajuda, não só do orientador, às vezes outro auxiliar, outra pessoa. Isso não tem nenhum problema. A ajuda é uma coisa. Outra coisa é comprar pronto, né, e o orientador não participar, é diferente. Então, uma das questões da avaliação da defesa, justamente, será que teve participação? Ele coletou os dados? Ele sabe como é que foi feitas as análises? Ele entende os resultados? O que é que isso traz para a pesquisa? Isso que ele vai ver. Outra coisa, ele vai saber o domínio que você tem também da área, né, da pesquisa que você está fazendo, para isso possibilitar, por exemplo, você defender publicamente, né, enfim para a finalidade que for, no caso em termos científicos, os resultados da sua pesquisa. Porque depois, né, que você é aprovado nesse MBA, você publica o artigo, por exemplo, numa revista científica. Vai ter pessoas que vão ler, né, o seu artigo, né, e vão querer replicar. Olha que interessante. Muita gente, principalmente da área de e-commerce, né? Olha que interessante que ele fez no setor de moda. Vamos replicar isso aqui no setor, sei lá, indústria têxtil? Vamos replicar isso aqui no setor, sei lá, de telecomunicações? Ficou muito interessante. Vamos entrar em contato com o Caio e perguntar para ele como é que foi feito isso naquele setor, de repente tirar umas dúvidas, né? Perguntar como é que a gente faz para aplicar aqui, ou até pedir ajuda dele para participar de pesquisa com a gente. Então, sei lá, ele é só amigo, já tem experiência, tem a pesquisa na área. Vamos chamar ele também para, né, talvez implementar, né, essa metodologia aqui dentro da nossa. Enfim, tem muitas possibilidades que se abrem. Então, a banca ela faz umas perguntas, assim, parece ser coisa básica, tem importância, mas tem muita importância. Isso tem importância para saber a questão de autoria, importância para saber o seu domínio, seja para você defender os resultados da sua pesquisa para a comunidade científica, quando você for precisar, pode ser até um jornal pedir para você fazer uma entrevista sobre o resultado, pode acontecer. De repente, uma Sim. revista chama você para explicar em público como é que foi feita a pesquisa. Outra empresa, várias empresas do mundo inteiro, do segmento, quer saber os resultados, então fica interessado. Então, isso traz uma publicidade muito grande, né? Traz um impacto muito grande, né? Tanto da área, na temática, na pós-graduação, na ciência, para a sua carreira como todo. Então, assim, as perguntas aparentemente pouco importantes da banca têm muita importância. São perguntas simples que eles vão fazer, não tem nada assim sofisticado, mas são perguntas que vão trazer um impacto muito positivo para você. Uhum. Certo. Eu vou dar continuidade aqui, certo? Joia. Cenário da indústria e da moda. Um dos desafios estruturais são práticas insustentáveis de fast fashion, né? Que acarretam em coisas que têm impacto na nosso ambiente, condições precárias de trabalho, impactos ambientais significativos, como eu acabei de dizer, descarte excessivo de materiais têxtil, falta de transferências nas cadeias de suprimentos, né? E oportunidades emergentes. A digitalização do consumo e o crescimento do e-commerce brasileiro cria espaço para a prática de estéticas sustentáveis, né? Aqui tem um modelo tradicional, né, baseado no consumo acelerado, com várias poluição, consumo excessivo e transformação urgente, né? Perfis dos participantes da pesquisa, né? 63% foi na faixa etária de 35 a 44 anos, né? 83% da pesquisa predominante foi feminina. 88% era um público qualificado, que já tinha pós-graduação, né, e já tinha uma análise crítica. E 53% já tinha uma renda estável, acima de 5 salários mínimos, né, uma capacidade de escolha, né. E essa amostra representa o público automaticamente qualificado, com um poder crítico, né, como a gente já estudou, quanto a tendência, né? Quanto mais a pessoa tem um poder aquisitivo maior, maior conhecimento ela tem de ter.
comportamento de consumo consciente, né? 84,8% estão dispostos a pagar mais por produtos que são exclusivamente sustentáveis, né? Mesmo que isso disponha mais do bolso dela. 79,2% tem uma fidelização sustentável. Compras repetidas, com compromisso ambiental, né? Que se preocupa com o meio ambiente. 76,8% tem uma motivação inclusiva. Compras por posicionamento da indústria, que ela reflete ali com outras marcas, né? E 89,6% tem uma pesquisa ativa, investiga a sustentabilidade da empresa antes de fazer a compra. Metodologia avançada. Aqui são divididos em 4 partes. A regressão linear múltipla, que é a identificação de variáveis que impactam a disposição de pagar mais por produtos mais sustentáveis. A segunda seria o quê? Redes neurais artificiais. Captura os padrões não lineares em relações complexas, no comportamento de consumo. A terceira, análise de cluster. É cluster e commerce, é assim que se pronuncia. Caminhos, certo. Segmentação de consumos por perfis de sustentabilidade e inclusão. A quarta seria o quê? Correlações ANOVA. Validações de estatísticas de relação entre variáveis socioeconômicas e comportamentais. O resultado da regressão linear foi o seguinte: um modelo explicativo, né? Como é que para mim tá bem pequeno aqui, tá? R quadrado. R quadrado 0,423, 42,3 da variação explicativa, R ao quadrado ajustado, 0,395. Variável significativa, né? Aqui 14, pesquisa sobre sustentabilidade, né? Aqui 7, compra de posicionamento inclusivo. E aqui 8, o impacto da lealdade. Aqui o gráfico, né, ele representa o modelo, demonstra a pesquisa ativa sobre a sustentabilidade. O fato mais determinado disposto a pessoas a pagarem mais. A performance das redes neurais, capacidade preditiva superior. MSI 0,1176, né? E o MAI 0,1983. Demonstra excelente capacidade de prever comportamentos complexos de consumo, né? Padrões não lineares, capturados em relações sutis entre atitudes e práticas que modelos lineares não detectam. Predição diferencial, previsões 0,9190, casos reais e 0,66 e 68 para casos reais, mostrando a discriminação eficaz. Segmento e correlações. A análise de cluster identifica 3 perfis distintos, né? Pessoas com alta renda e têm uma alta consciência sustentável, né? A renda média, né? Ela tem um engajamento moderado e perfil emergente, né? Que são uma consciência que precisa de um crescimento maior, né? A correlação Pearson-Spearman R 0,007. Relações fracas, identificando que os fatores socioeconômicos isolados não determinam a percepção sustentável. Aqui no gráfico representa a nova, né? Valor 0P 0,516. A frequência de compra não impacta significativo a percepção sustentável, né? Confirmada por multidimensionalidade do comportamento. E as conclusões de impactos para a ciência, o modelo teórico prático inovador, integrado com sustentabilidade e inclusão, comportamento digital e e-commerce da moda. Para gestores, né, as evidências claras que transparente e inclusão são fatores decisivos de finalização competitividade, competitividade,
para a sociedade, subsídios concretos de promoção do consumo consciente, transformando o mercado digital brasileiro, né? E uma frase aqui, a consciência e os valores individuais são determinados na adoção de práticas exclusivas e sustentáveis, enquanto a idade e renda têm efeito limitado. Essa pesquisa, ela comprova que o futuro do e-commerce de moda está indissociavelmente ligado aos princípios de sustentabilidade e inclusão, né? Muito bem, Kaique. Bom, a gente começou 16h25, quer dizer, você começou a apresentar 16h25, agora 16h39, você levou 14 minutos, mas considerando que eu falei um pouquinho no meio, né? Vamos supor que tirar a parte que eu falei uns 2, 3 minutos, quer dizer, você está dentro dos 12 minutos, você já conseguiu atingir o tempo, né? Apesar que você tem 20 minutos, a banca que é meio apressado no dia, porque tem muita gente. E na hora que dá uns 12 minutos, mais ou menos, ela já vai pedir para parar. Lógico, ela fala um pouquinho antes, né? Aí falta 1 minuto para terminar, você já vai encerrando e tal. Ela fala assim para acelerar um pouco. Mas no seu caso, não, você está totalmente dentro do tempo, e assim, você apresentou muito bem, você falou o essencial. Então, no primeiro momento, é isso mesmo. Você olha cada slide, aquilo que está no slide, você não tem nenhum problema de você ler, comentar alguma coisa aí, se você quiser ali, não tem problema. É bem sucinto, você foi bem certinho, você falou o essencial, que é o que a banca quer. Aí agora, depois que você apresentou, aí cada membro da banca vai fazer as perguntas. Vai vir o primeiro, normalmente é o orientador, o NOA que vai vir, né? Vai vir, vai fazer as considerações dele, que ele já tem tudo anotado no dia, né? Então, ele já vai trazer para você as considerações do que ele anotou, aquilo que é de mais relevante. Se ele enxergou alguma falha, ele já vai comentar já de início, algum ajuste que ele espera que você faça, para você entregar na versão final depois da banca. E ele vai fazer algumas perguntas também. Talvez ele faça as perguntas antes, para depois fazer um comentário, porque às vezes, né, ele anota algum ajuste que tem que fazer, mas se, dependendo, ele faz a pergunta, você esclarece, talvez não precise de ajuste. Talvez ele pense que é, mas você esclareceu, ele vê que não é, ele só vai comentar depois aquilo que realmente precisa ajustar, o que não precisar, não vai ser necessário. E a mesma coisa o outro membro. O outro membro já vai trazer separado o que ele já leu, o que ele considerou, vai fazer as perguntas, né, que ele tem para fazer. E se depois disso ele entender que tem que fazer algum ajuste, né, que tem alguma coisa que, né, vai impactar a qualidade do trabalho, né, que vai impactar, né, no caso, a sua aprovação, ele vai falar, né, ajusta isso, né, para entregar na versão final depois da banca. Se você tirar nota 7 ali na banca, aprovação direta. Né? Mesmo assim, isso não quer dizer que, tirei 7, não precisa ajustar nada. Não, é recomendável e é correto, se mesmo tirando 7, você aprova direto, ou a nota maior que isso, 8, 9, até 10, né? Mesmo assim, se a banca deu uma lista de ajuste, é fundamental que a gente faça, né, para aumentar a qualidade do trabalho, mesmo que já esteja com qualidade elevada, a gente aumenta ainda mais, nunca vai ter trabalho perfeito, mas a gente sempre vai poder aumentar, né, a qualidade do trabalho. Agora, se você tirar menos do que 7 e acima de 5, entre 5 e 7, você não é reprovado, você fica de recuperação. E aí, com a versão ajustada, né, depois da banca, você pode tirar a nota 7. Nessa banca, a banca te deu uma nota entre 5 e 7. Né, solicitou, sei lá, 10 ajustes, mas você fez os 10 ajustes direitinho, entregou na versão final da banca, você vai tirar o seu 7. Você vai tirar o 7, vai ter aprovação, vai ter o seu título. No pior dos casos, se você ficar em recuperação, a questão de fazer os ajustes que a banca solicitou, enviar é SEC, você está aprovado. Mas eu acredito que, assim, pelo andar da carruagem, né, pelo avanço da sua pesquisa, até pelos feedbacks anteriores que você já teve, você vai passar direto. Todos os meus, né, mentorados passaram direto. Muitos até com notas 10, outros tiraram 9,5. A nota mínima que o mentorado meu tirou foi 7. Né? E esse que tirou 7 foi porque ele já vinha conduzindo com o orientador dele lá, o orientador não dava assistência, aí ele enviou, eu não conhecia ele enviou na versão final antes da banca, aí ele ficou de recuperação, entre 5 e 7. Aí ficou desesperado, porque a banca botou uma lista daqui mais de 30 ajustes, e ele pensou, e agora, o que eu vou fazer? Ele pensou, se eu não conseguir ao longo, né, do curso inteiro fazer, né, tirar a nota 7, e agora, como é que eu vou fazer sozinho? O orientador não deu assistência, agora que aí me procurou, eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu li os 30 ajustes, aí é sossegado para fazer, eu faço você, aqui, eu faço junto com você, que dia que você precisa? Não, preciso para entregar semana que vem. Eu falei, não tem problema, vamos lá. Eu peguei junto com ele, a gente fez os ajustes, e tirou SEC, foi aprovado. Então, mas esse foi um que tirou SEC, porque assim, procurou lá nos últimos 5 minutos do segundo tempo, mas não tem problema não, foi aprovado do mesmo jeito. Agora, aqueles que começaram comigo, igual você fez, né? Desde o planejamento até o final, todos passaram direto. Todos. E muitos com nota 10. Teve o primeiro mentorado que eu tive, que foi de 2003, o Abraham, ele com a esposa dele,
Além do TCC feito, depois a gente já publicou muitos artigos científicos. O Abra já publicou mais de 70 artigos científicos comigo, a esposa dele mais de 50 também. E olha que a esposa dele nem foi a mentorada minha. Ele foi. Uhum. Além inclusive, os resultados da pesquisa do TCC já estão publicados também na revista. E mais de 50, mais de 70 artigos a gente publicou junto. A esposa dele, que é biomédica, também já publicou mais de 50 artigos comigo. Tem a Inês também, que era do mesmo curso que ele, o MBA em Finanças e Controladoria. Foi aprovada, ela tirou nota 10 na defesa, o Abra tirou 9,5 na defesa. A Inês tirou 10 na defesa em 2023, o MBA em Finanças e Controladoria do PSEG USP, e a gente fez 2 artigos científicos. Né? Inicialmente a gente fez uma revisão sistemática, só que aí a orientação da USP mudou, que a revisão sistemática antes era aceita, depois passou a não ser aceita mais, não considerado pesquisa aplicada. Então eu falei para ele, não, a gente pega esse artigo, né, que eles não quiseram, a gente publica numa revista, que isso você não vai perder, isso vai ser útil para você entrar no mestrado depois, e a gente faz do jeito que eles querem a pesquisa aplicada. Então a gente acabou fazendo a pesquisa aplicada, com o MBA dela, ela foi aprovada com 10, e aí a gente publicou os 2 artigos da revista, aquele que ela foi aprovada com 10 e o outro que a gente tinha feito no começo, então foram 2 artigos publicados para ela. Então, quer dizer, isso é muito positivo. E cada artigo que você publica, isso favorece para você entrar no mestrado depois, principalmente na USP. Você já ganha nome na USP, você pode, né? De repente você pode ser convidado para lecionar. Tem gente que dependendo da qualidade da pesquisa, do MBA, pode ser convidado para lecionar no próprio MBA. Na próxima turma, de repente, você pode lecionar no MBA lá em marketing, data science, enfim, você pode lecionar lá ela, não é quesito ter mestrado doutorado, é diferencial, mas tem muitas pessoas especialistas em ter mestrado doutorado que são chamadas para lecionar, né? Na USP tem, já vi. Então, é muito positivo. E assim, perguntas que vão fazer. Eu vou fazer umas perguntas que a banca costuma fazer. Por exemplo, ela não vai perguntar para você aqui o que é esse paradigma neoperspectiva giftiana. Ela não vai perguntar. Isso não é útil nem relevante nesse momento, não é para MBA, não. Se fosse uma defesa de mestrado, doutorado, ela ia checar de ponta a ponta. Cada vírgula que você botar ali, ela ia fazer uma defesa. Você ia ficar umas 5 horas só para defender. Cada vírgula que você pôs ali, o que é esse paradigma? No MBA não tem necessidade disso, não. Ele não vai perguntar nada de paradigma. Né? O que é giftidiano? O que é neoperspectiva? Ela não vai se preocupar com isso. Ela não está interessada em isso. Ela está interessada, por exemplo, na amostra. Esses 120 gestores brasileiros, né? Você coletou entre maio e junho de 2025. Em que plataformas foi presencial essa coleta? Foi à distância? Como é que foi essa coleta? Como você em quais bases de dados? Ela pergunta isso para você. Ela foi à distância, né? Eu lembro que a gente fez com gestores qualificados e uma coisa que foi usada, a gente até mensurou através do Excel, que a gente coletou todos os dados. Você pode responder para ela que esses 125 setores foi assim, pode falar assim, ó, foi elaborado um formulário no Google Forms, né, com as questões. Na primeira página tinha um termo de consentimento livre parecido, para a pessoa passar para a segunda página, ela tinha que concordar, participar. Caso ela discordasse, ela já nem respondia, né? Leu a primeira parte, concordou, ela tinha que dar um aceite, né, simbolizando que ela consentia responder os dados, que não ia ter dado pessoal nenhum. Você pode mencionar, não foi coletado o nome da pessoa, nem e-mail, nem telefone, endereço, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Foi totalmente anonimizado. A única coisa que foi coletada é a resposta das perguntas. E para a pessoa responder, na primeira parte tinha pergunta ali se a pessoa consentiu ou não em responder. Se a pessoa, que a pesquisa era voluntária, ela não ia pagar nem um centavo para fazer, não ia receber nem um centavo, era para finalidade apenas científica. Então, quer dizer, a pessoa clicou consentir na primeira página, então isso mostra o nosso respeito pela legislação, pelo direito da pessoa e o consentimento da pessoa em responder a pesquisa. Aí passa para a segunda parte. Então, ela respondeu as questões. Ótimo. Respondidas as questões, mas como que foi feita a coleta? Esse formulário foi disponibilizado onde? Você lembra onde que a gente disponibilizou para coletar os dados? A gente disponibilizou, acho que em algumas plataformas. Acho que uma delas foi o LinkedIn, né? LinkedIn foi. LinkedIn Tinha foi que uma. bater um número específico, que eu lembro também. O Facebook, fazer a essa análise. gente também colocou o link no Facebook em alguns grupos, exatamente de e-commerce de moda, e em grupos do WhatsApp. Foram nessas 3 plataformas que a gente
coletou os dados. Então, quer dizer, depois do formulário construído no Forms, e tem o link, né, desse formulário, a gente colocou o link, uma mensagem, né, convidando pessoas interessadas, né, atuantes no setor de e-commerce de moda, nessas 3 redes sociais. No LinkedIn, né, que a gente postou, eu postei no meu para te ajudar, você postou no seu. Eu postei em grupos meus no Facebook, você também postou no seu. E eu postei em grupos no WhatsApp meu, você postou no seu também. E a gente falou assim, vamos deixar livre, a gente, né, era no início de maio, a gente, né, deixou o link com a mensagem, convidando, e a gente falou assim, a gente não tem uma data exata para terminar, mas tem que ter pelo menos, né, eu lembro que eu calculei, eu não lembro, são quantas questões? São 15 questões, eu lembro que eu fiz um cálculo lá entre 5 e 10 vezes a isso eu quantidade. conversei até com o Noah, né? Ele falou, tipo, você não pode, nessa amostra investigativa, ter, sei lá, 10, 15 pessoas, só, sei lá, pessoas da Então não família pode. ali. Verdade, não, tá certo. Porque, assim, a literatura estatística, no caso de amostragem não probabilística, que é o seu caso, né, que não teve cálculo do tamanho mínimo da amostra, não tem uma quantidade mínima exata, né, de respondente. Exata não, mas tem aquela que, obviamente, não, nunca vai poder ser representativa da população, e, portanto, os resultados não vão poder ser generalizados. Existe aquela que satisfazem, sim, o quesito, o critério da representatividade da população. Então, Uhum. no seu, como é que a teoria estatística fala? Em geral, né, não entrando em miúdos, por exemplo, considerando nível hierárquico, que a sua atende, são todos gestores, né? E que não atendendo, não entra na questão de nível de instrução, no seu caso também atende, que tem, né, o perfil que respondeu tem um elevado nível de instrução, isso já impacta no tamanho da amostra mínimo necessário para representar a população. Em termos gerais, de 5 a 10 vezes a quantidade de itens do formulário é uma amostra representativa da população. Então, no seu caso, se eu não me engano, foram quantas perguntas mesmo o formulário? Foram 20? 15? Não, É, foram, se foi eu em não me engano, torno foram 18, de 18, 15 a 20 perguntas, né? 20? É que eu não sei a quantidade exata, mas foi entre 15 a 20. 15 a 20, quer ver? Deixa eu pegar aqui, eu pego o formulário aqui agora, eu vou abrir ele aqui agora, só para ver aqui. Porque, assim, para a gente saber quantos respondentes no mínimo, o que a gente faz? A gente pega a quantidade de questões, multiplica por 5, aí dá a quantidade mínima necessária para essa representatividade. Para a gente saber a quantidade máxima, ou seja, não tem necessidade de ser maior do que ela, a gente pega a quantidade de questões e multiplica por 10. Deixa eu ver aqui o formulário, eu estou com o formulário aberto aqui, no offline, aqui eu sei quantas questões tem. Questões, 17. Foram 18 questões, 18. Então, quer dizer, 18 vezes 5 dá 90. Então, quer dizer, no mínimo, né, para ser considerado representativo da população, tinha que ter 90 respondentes, que é 18 vezes 5. Uhum. 18 vezes 10 dá 180. Então, quer dizer, mais do que 180 é desnecessário. Seria trabalho adicional perdido. Seria desperdício de respondente. Acima de 180 seria desperdício. Abaixo de 90 seria insuficiente para ser representativo. Tá? Mas entre 90, que é o mínimo, e 180, que é o máximo, depois disso é desperdício, é totalmente representativa. A sua atendeu o critério 125. 125 é o suficiente para ser representativo. Tá? Então, isso em termos gerais, já atendeu. Agora, se for considerar a questão que o perfil, né, apontado na análise descritiva e demais análises, né, da sua pesquisa, né, o público, né, que foi investigado, ele é altamente qualificado, a maioria pós-graduado, pós-graduada, né, e também com nível hierárquico gigante, são todos na área de gestão. Então, isso diminui, né, a necessidade de uma amostra grande para ser representativa da população. Né? Por exemplo, o 90 em termos gerais era o mínimo. Mas considerando o perfil altamente qualificado e de elevado nível hierárquico da sua amostra, talvez aí 50 gestores já seria suficiente. Sim. Tá? Então, porque a sua amostra é representativa. Mas por que isso? Será que isso é preconceito? É falar que quem é auxiliar não tem entendimento? Ou falar que quem não tem pós-graduação não sabe responder? Não, não é isso, não é preconceito.
A questão é, quem está na gestão, normalmente já tem um tempo maior na empresa, já conhece mais o setor. Então, uma palavra de um gestor, ela tem um peso maior do que talvez 10 pessoas que não estão na área de gestão. Você pega 10 funcionários que estão começando no setor, na área, eles vão entender tudo que um gestor está lá, de repente, 10, 20 anos atuando na área? Não vai entender. Então, a palavra de um gestor tem um peso maior. Então, por isso que se impacta a quantidade de pessoas respondidas. Não é questão da quantidade, a gente já está falando do peso, né, do impacto daquilo que está sendo respondido. Uma coisa é uma pessoa muito experiente no setor, isso independentemente do título que ela tem, se a pessoa é doutor, não é isso que a gente está falando. É o entendimento que a pessoa tem. Às vezes, tanto trabalhar naquela área, entende tanto, porque a palavra que ela tem, talvez alguém com doutorado, mas que não tem experiência na área, não vai ter tanto peso, porque a pessoa, às vezes, não é da área, é outra área, às vezes a pessoa não é... Então, assim, a questão é o tanto que a pessoa entende. Então, isso impacta na questão da nota. Como no seu caso foram 125, já atendeu o termo geral, mas não foram 125 quaisquer respondentes, foram 125 gestores, todos da área de gestão, e a maior, 83% desses 125 foram com pós-graduação completa. Então, e 90, que seria o mínimo em termos gerais, no seu caso, poderia ter uma quantidade até menor que 90. Né, bem menor que 90, já atenderia a representatividade. Então, quer dizer, o seu caso tem plenamente questão da amostra. Então, sobre a amostra, esse slide aqui no começo, ele vai perguntar isso, né? O período já está aqui escrito, entre maio e junho. Onde foi coletado? Pode falar, 3 plataformas, LinkedIn, grupos de Facebook específicos só do e-commerce de moda e grupo do WhatsApp também específico só do setor de moda. Quem que respondeu? Só gestores, elevado nível hierárquico. Predominantemente pós-graduado. Né? Aí se ele falar assim, mas por que você considera essa quantidade representativa da população? Você vai falar assim, porque a quantidade representativa fica entre 5 e 10 vezes a quantidade de perguntas do questionário. Como foram 18 perguntas, a amostra mínima seria 90 e a máxima 180. 125 entre 90 e 180. Mas, considerando o fato que a minha amostra ela é predominantemente pós-graduada, né, e gestores, a amostra poderia ser até menor que 90. Mesmo assim, 125 atende esses quesitos. Pronto, se ela perguntar essa questão da representatividade. Você está muito bem informado nessa parte. Agora, outra coisa que a banca vai perguntar. Esse cenário aqui ela não vai perguntar. Por quê? Esse cenário que você falou, tá certo? Tá. A banca tu já conhece aqui. A banca conhece esse setor de modo tranquilo, de cor salteado. Ela já sabe que tudo que você falou aqui é verdadeiro. Nessa parte aqui ela não vai fazer pergunta nenhuma. Agora, essa pergunta, perfil dos participantes. Sobre essa análise descritiva, ela vai falar, talvez ela faça a pergunta, não sei, né? Não é muito importante, mas eu vou fazer, caso ela faça, né? Ela vai perguntar assim, o perfil seu deu isso aqui, né? 83% mulheres, 88% pós-graduadas, 53% que recebe entre 5 sexos lá no crime, né? 63% entre 33 e 34 anos. Então quer dizer que consumidora consciente no setor de moda sempre tem esse perfil? Ela pode perguntar isso. Será? Nesse setor de moda, todo consumidora consciente tem que atender esse perfil, senão não é consciente? Não, vamos dizer assim, como a gente fez uma análise só pessoas que eram qualificadas, né? Graduados e pós-graduados, esse resultado ele pode variar, né? Então, Sim. e você pode falar assim, que os resultados exatos numéricos são específicos da amostra. Né? Ou seja, dentre essas 125 pessoas que responderam, dentre elas, 63% foi nessa faixa etária, 83% mulheres, 88% pós-graduada e 53% recebendo salário. Mas e se fossem outras 125 pessoas que respondessem? E aí os números já são diferentes. Tá, os números. As conclusões gerais, tá. Então, assim, a parte numérica é só da amostra. Cada amostra tem o seu resultado numérico exato ali. Então, é só da amostra. Mas as conclusões gerais já não são só da amostra. Por quê? Porque 125 respondentes cumprem o critério da representatividade, portanto, as conclusões são generalizadas. Então, isso serve para o setor. Então, a questão é, dentro do setor de moda, a gente sabe que a maior parte dos consumidoras conscientes são
possuem alta qualificação, são pós-graduado, possui uma renda maior, classe alta, média, né? Predominantemente feminino. E possui uma faixa etária mais amadurecida, mais vivida, pessoa mais experiente. A gente pode falar que essas conclusões gerais são generalizadas para o setor por conta da amostra sua, que ela é representativa da população. Só os valores numéricos exatos, isso não quer dizer que em todo estado sempre vai ser 83% mulheres. Não, pode variar, porque depende da amostra tirada de cada estado, dependendo da época também. Uma coisa é fazer uma pesquisa em 2025, outra coisa é você replicar agora a mesma pesquisa em 2026, esses números vão dar diferente. Né? Uhum. Mas as conclusões gerais vão permanecer. Se for replicar em 2025, apesar dos números serem diferentes, porque é outra amostra, mas você vai chegar às mesmas conclusões, que o perfil é altamente qualificado, que a renda é elevada, que os consumidores conscientes são as pessoas mais instruídas, por isso que, né, por conta de uma instrução maior, tem uma consciência maior de consumo, e isso, né, impacta na compra de produtos sustentáveis, inclusive, e normalmente tem uma idade maior também, são mais amadurecidos, e por isso impacta, né, a questão, uma trajetória de vida mais longa, né, um nível de instrução maior, nível hierárquico maior, predominância feminina. Agora, por que predominância feminina? Isso tem tudo a ver com moda. Quem tem mais interesse em moda? São as mulheres, mulher? Né? Mulher, o setor de moda é mulher. E a predominância ali é bem grande, né? 83%. Se for no setor, por exemplo, sei lá, automobilista, talvez os homens, sei lá, alguma coisa mais ligada a homem, enfim, né? Mas no setor de moda, normalmente, são as mulheres mais interessadas. Quem tem mais interessado com beleza, aparência, não é que o homem não interessa, tanto é que o restante dos 83% são homens que também se interessam por moda. Mas as mulheres são mais vaidosas que os homens. Então, isso é normal de cada setor, né? O setor de modelos mesmo, tipo, lógico, tem modelos femininos masculinos, mas as modelos mais bem pagas são as femininas, né? Verdade. E isso acontece no futebol. Tem o futebol feminino e masculino, mas o que tem mais procura, mais patrocínio é o masculino. É o masculino, o futebol é predominantemente masculino, apesar de existir o feminino, correto. Então, quer dizer, se fosse fazer, por exemplo, o e-commerce de itens, né, no setor de futebol, é predominantemente masculino. Aqui é feminino porque moda, as mulheres são mais vaidosas, né, elas são as mais interessantes. Então, assim, essas conclusões gerais, elas são generalizadas porque a amostra ela é representativa da população. Então, as conclusões gerais, você pode falar, vale para o setor de moda em qualquer lugar do país que for feita a pesquisa. Agora, os valores numéricos exatos, isso está atrelado à amostra, porque essas 125 pessoas responderam o que responderam, e com base nas respostas, a gente calculou, deu isso aqui. Se fossem outras 125 pessoas, naturalmente, os números dariam diferente, mas as conclusões gerais vão sempre dar a mesma coisa. Sim. Tá? Porque as conclusões gerais, essa pesquisa mostrou que essas conclusões gerais, resultados são generalizados. Outra pergunta que a banca pode fazer: comportamento do consumo consciente. Essa parte foi mais uma caracterização também da amostra, que não tem necessidade de perguntar nada aqui. Agora, aqui são as principais perguntas, aqui é certeza. Por exemplo, regressão linear múltipla, né? Ela identifica variáveis que impactaram a disposição de pagar mais por produtos sustentáveis. A pergunta que a banca vai fazer é certeza: quais foram, então, essas variáveis, Kaique, que você identificou nessa regressão linear múltipla que impactam diretamente a disposição de pagar mais por produtos sustentáveis? Isso ela vai fazer, isso é certeza. Certo. Então, a gente tem algumas variáveis aqui, né? Eu vou mencionar algumas aqui. Uma das que a gente mensurou aqui seria a variável Q7, né? Se você já comprou alguma coisa de marca de modo devido ao posicionamento inclusivo da marca. Outra seria o quê? A Q8, se você acredita na inclusão social das marcas, de modo impacta na sua lealdade com a marca, né? Q9, se você considera a sustentabilidade um fator importante na hora de escolher a sua marca ali no e-commerce, né? A Q12, se você acredita que as marcas de modo devem divulgar de forma transparente suas práticas de sustentabilidade. E a Q14, se você costuma pesquisar, né, sobre sustentabilidade de marcas de moda antes de realizar uma compra, né, online. Muito bem. Tem mais uma, calma aí.
a Q18, que é a principal, né? É a principal porque ela tem a resposta de saída, né? Que output depende das condições finais ali. Que se você está disposto a pagar mais por um produto de moda que seja inclusivo e sustentável. Muito bem. Então, assim, na verdade, você falou 6 variáveis. Aí a resposta correta são as 5 variáveis que você falou primeiro. Aqui é 7, aqui é 8, aqui é 9, aqui é 12, aqui é 14. Essas são as 5 variáveis. Que explicam, e essas 5 variáveis explicam qual variável? Ela explica a Q18. Aqui é 18, exato. Então, tá vendo? Tem 6 variáveis. Mas a ligação entre as 6 é que as 5 primeiras juntas explicam a última, que é a principal. É que essa aqui a gente fez, a última a gente fez um ajuste, eu confundi. Foi a Que 18 não Q18 tá certo. que a gente fez, Que que estava você fez um Q15, eu ajuste, né? acho, né? O número estava errado no slide, né? A gente trocou o número 5 pelo. Então, é a Q18, que é a principal, que é a questão número 18 do formulário, que é essa disposição de pagar mais, essa que é a principal. Então, quer dizer, se ele perguntar assim, mas quais variáveis a regressão linear multi apontou, que explica essa que é 18, que é a disposição de pagar mais. Você vai falar, são 5 variáveis que explica ela, do jeito que você explicou, né? Aqui é 7, aqui é 8, aqui é 9, aqui é 12, aqui é 14. Essas 5 explica que é 18, que é a disposição de pagar mais. Quanto maior o impacto na lealdade, maior a disposição de pagar mais. Né? Quanto maior a compra por posicionamento inclusivo, maior a disposição de pagar mais. Quanto mais a pessoa pesquisa sobre sustentabilidade, maior a sua consciência sobre a compra inclusiva, sustentável, maior a expansão da compra mais. Então, quer dizer, quanto mais cresce, né, a prática da pessoa, né, nessas 5 variáveis, maior a disposição de pagar mais. Então, essas são as 5 variáveis que explicam a disposição de pagar mais. A mesma coisa a banca vai perguntar sobre as redes neurais. E nas redes neurais, quais foram as variáveis, né, que as redes neurais apontaram que impacta a disposição de pagar mais? Então, as variáveis nas redes neurais seria o quê? A Q7, né? Se você já comprou alguma coisa de alguma marca devido ao posicionamento inclusivo dela. A Q8, se você acredita que a inclusão social das marcas de modo impacta na lealdade com a marca. A Q9, se você considera a sustentabilidade um fator importante ao escolher uma marca de moda no e-commerce. A Q12, se você acredita que as marketing model devem divulgar de forma transparente suas práticas de sustentabilidade. E a Q14, se você costuma pesquisar sobre sustentabilidade das marcas de moda antes de realizar uma compra online. Muito bem. Então, quer dizer, em resumo, as 5 variáveis, né, identificadas pelas redes neurais, que são capazes de explicar muito bem a Q18, que é a exposição de pagar mais, são exatamente as mesmas 5 variáveis identificadas lá na regressão linear múltipla. São as mesmas 5. Aqui é 7, aqui é 8, aqui é 9, aqui é 12, aqui é 14. São as mesmas 5 que explicam muito bem, modelam muito bem a Q18, exposição de pagar mais. Agora, talvez a banca, mas por que foi Eles, feito nessa parte de rede neurais, eles podem querer, vamos dizer assim, lógico, eu mencionei as variáveis independentes, né? Mas eles podem, por exemplo, querer que eu explique o que seria a rede neural, que, tipo, a modelagem com redes neurais artificiais que foi Sim, empregada. eu vou fazer mais algumas perguntas aqui para simplificar, você vai conseguir explicar direitinho. Por exemplo, é só a banca perguntar por que foi realizada as redes neurais para apontar as mesmas variáveis que a regressão linear múltipla já apontou. Ele vai falar assim, mas você não acabou de falar que a regressão linear múltipla, né, já identificou Q7, Q8, Q9, Q12, Q14 como capaz de explicar muito bem a Q18, que é a exposição para pagar mais, por que você fez outro teste para apresentar a mesma coisa? Aí você fala assim, não, eu fiz essa redes neurais para aumentar a robustez do resultado, para eu confirmar o nível de convergência e de coerência dos resultados da regressão linear múltipla. Ou seja, para confirmar, para as redes neurais dessem muito diferente, ou apontasse divergência, incoerência, então a gente teria que rodar talvez outras análises de regressão para saber onde é que estava o erro. Para saber se teria algum erro ou não, onde é que estava o erro e corrigir.
Mas não foi o caso. As redes neurais elas apontaram total convergência, total coerência da regressão múltipla. Mas quais são as métricas aqui nesse slide, número 8, que deixam claro esse nível de convergência e coerência da regressão linear múltipla? Por exemplo, é a capacidade preditiva superior, é esse erro quadrado médio de 11,76%, é esse erro quadrado absoluto de 19,83%, seriam os padrões não lineares identificados ou seria a precisão diferencial? Porque quais desses itens aqui que deixa claro o nível de convergência e coerência da regressão linear múltipla? Calma aí, deixa eu só colocar no mesmo slide que você. Está no número 8. Uhum. Vamos lá. Você pode repetir a pergunta, por favor? A pergunta é, quais desses resultados da modelagem de redes neurais, né, entre capacidade preditiva superior, padrões não lineares e precisão diferencial, qual dessas características deixam evidente, né, que os resultados da regressão linear múltipla são realmente coerentes, são realmente convergentes com a realidade? Né? Que métricas aqui das redes neurais confirmam essa convergência? A capacidade preditiva superior? Não, a de precisão diferencial. Por quê? Ali, quando fala que previsões, né, 0,9190 para casos reais quando eles valem 1, e de 0,6668 para casos reais quando vale 0, isso aqui mostra uma discriminação eficaz. Para que serve a precisão diferencial das redes neurais? As redes neurais, ela serve, na verdade, para saber, ela pega os dados, e elas vão comparar dados reais com dados observados e vão avaliar o seguinte: quando esses dados estão se aproximando de 100%, quanto que apresenta o nível de precisão diferencial do modelo? Se quando as variáveis, né, estão indo para a direção de 100%, o modelo vai também para essa direção, no caso foi, quando estava indo para 1, que é 100%, o modelo estava indo para 0,9190, bem próximo do 1. Isso representa o quê? Divergência ou convergência? Ela representa... Convergência. Convergência. O que é convergência? Convergência na mesma direção e sentido. Né? Como as previsões estavam apontando para a mesma direção de 100%, estava indo para 100% quando os resultados eram 1, né, 100%, isso é convergência, é coerência, mesma direção e sentido. Ou seja, quando estava aumentando o valor dos dados reais, as previsões dos dados previstos também estavam indo na mesma direção. Quando os dados reais estavam apontando para 0, as previsões estavam aumentando ou estavam diminuindo? Elas estavam aumentando? Diminuindo. Olha lá, elas estavam aumentando quando estava indo para 1. Mas quando estava indo para 0, ela estava diminuindo. Olha lá, 0,6668 estava diminuindo. Então, quando os dados reais estavam aumentando de valor, as previsões também estavam aumentando, ou seja, total convergência coerente. Quando os dados reais estavam diminuindo, as previsões do modelo também estavam diminuindo. Então, isso mostra que existe total convergência e coerência dos resultados reais observados, que são os previstos. Tá? Os observados, os reais são aqueles, né, observados na prática, né? Mas os previstos, aqueles observados nas previsões, vamos dizer assim. Então, quer dizer, previsões e dados reais têm total convergência e coerência. Então, isso significa o quê? Bom, as 5 variáveis utilizadas nas redes neurais foram exatamente as mesmas 5 da regressão linear múltipla. Sim. Se as redes neurais apontam que os resultados dessas 5 variáveis, né, quando a principal está arrumando para 1, elas 5 estão aumentando, e quando a principal está arrumando para 0, as 5 estão diminuindo, então isso explica que essas 5 variáveis utilizadas nas redes neurais, que também foram utilizadas nas redes neurais, na regressão linear múltipla, elas estão convergindo de forma coerente para, né, a explicação da variável principal, que é a disposição de pagamento. Então, quer dizer, a precisão diferencial do modelo da modelagem de redes neurais, ela representa a métrica, né, principal, né, da convergência e coerência da regressão linear múltipla. E também, lógico, da própria redes neurais. Isso mostra que
Essas, sim, são as 5 variáveis que explicam muito bem a exposição de pagar mais. Quais? Q7, Q8, Q9, Q12, Q14. Então, essa regra de Moraes confirmou que essas mesmas 5 variáveis já empregadas na regressão linear múltipla, essas 5 compõem um modelo, né, explicativo com alto poder preditivo para Q18, que é a exposição de pagar mais. Esse slide eu senti bastante dificuldade. Eu preciso estudar mais a parte, mas se uma coisa que eu ia pedir para você, especificamente para esse slide, depois, sabe aquele último que você mandou corrigir para mim? Sei. Mensurar essas respostas e possíveis perguntas que eles possam fazer no slide Tá, 8. verdade, verdade. Eu vou deixar um campo, faço isso assim que a gente terminar essa conversa, eu já Uhum. vou botar um campo lá embaixo daquele arquivo, fazer assim, perguntas, né, que a banca possivelmente vai fazer. Eu já coloco uma listinha de perguntas, uma resposta, né, preliminar, ali você pode ajustar, colocar com as Porque suas palavras. os outros até que foi tranquilo, tipo, não foi até tranquilo de responder, mas esse aí eu senti muita dificuldade, Tá, joia. o Tá slide bom. 8. Tá, E joia. voltando para o slide 6, que é a da metodologia avançada, eles podem fazer também perguntas sobre análise de cluster, K-meres e Sim, correlações à prova? a gente já vai caminhar para ela, quer ver? Todas elas que estão no slide 6, no 6 só tem a listagem das análises, mas cada um está apresentado no slide aqui, ó, quer ver? Ó? A Uhum. 7 está apresentada no slide 7. O slide 7 apresenta os resultados da regressão linear, está tudo aqui já no slide. Sim, sim. O slide 8 apresenta os resultados das redes neurais, que é esse que a gente estava falando. O slide 9 apresenta justamente a segmentação de cluster e as correlações. Já está as duas análises. E a nova também, as 3 análises, já está tudo aqui. Tá vendo? Então, Uhum. o slide 7 representou os resultados da regressão linear múltipla, está aqui. O slide 8 representou os resultados, né, da redes neurais. E o 9 da análise de cluster, correlações a nova. A análise de cluster, na verdade, foram 3 grupos, né? Renda, idade e avaliação sustentável. Os resultados foram esses 3 perfis. Ele vai perguntar para você, então, quais foram os 3 perfis distintos, né, que a análise de cluster ela conseguiu encontrar por padrão? Uhum. Vamos lá. Análise de cluster. Vamos lá. Os 3 resultados. Vamos lá. Identificando 3 perfis de alta renda, alta consumidade, renda média, segmento. Logo ali, identificados, né, 3 perfis distintos. Ali já está a resposta dos 3 perfis que foram identificados nela. Uhum. Alta renda, alta. Isso aqui seria aquilo que a gente estava conversando, né? Tipo, quanto maior a renda da pessoa, mais consciência sustentável ela tem, né? Tanto Perfeito. alta Esse já é o renda, perfil. Esse é o média, perfil que já foi apontado nessa análise. Qual outro perfil que foi apresentado? renda média e engajamento moderado, né? E perfil de emergência, né? Que tem um consciente crescente. Perfeito. Então, na verdade, a análise de cluster, ao segmentar em 3 grupos, né, idade, cruzar, né, os resultados de idade com os resultados de renda, com avaliação sustentável, ao cruzar tudo, os resultados foram justamente esses, 3 perfis distintos consumidores. Uhum. Existe o perfil do consumidor de alta renda, que são os mesmos consumidores que apresentam maior consciência sustentável, e necessariamente aqueles que mais compram produtos, né, inclusive sustentáveis. Existe um outro perfil de consumidor e consumidora do setor de e-commerce, de modas, que tem uma renda média, que tem um engajamento moderado, uma compra moderada, né, de produtos inclusivos e sustentáveis. Existe um terceiro perfil de consumidor no setor de e-commerce de modas, que acho que a gente pode considerar perfil emergente, que normalmente tem uma renda menor, né, normalmente um nível de instrução menor, normalmente um nível de consciência sustentável menor e, portanto, compram menos produtos sustentáveis, inclusive. Então, foram esses 3 perfis identificados, né, do setor de e-commerce de moda, graças à análise de cluster. Sim.
Tá vendo? Então, assim, Análise de esse preço até que é mais direta, tranquilo, né? também é mais tranquilo. Na verdade, é que Nas Cruz fez isso. E é importante saber esse perfil. Por exemplo, perfis de investidores, lá em bancos. Bancos fazem também essa análise de cluster, mas não dentro do setor banco, faz dentro do setor de investimento bancário. Para saber quem tem um perfil mais agressivo não no sentido de agressão física, no sentido agressivo com aqueles que têm coragem, por exemplo, de investir milhares, milhões de reais uma bolada, uma vezada só. Então, mas normalmente esse perfil de investidor são aqueles que têm uma instrução maior, já têm uma experiência muito grande com investimento, né? Sabem muito bem no que investir, no que não investir, sabe quando investir, quando não, quanto investir, quanto não, e por consequência eles têm total segurança. Quando eles investem milhares ou milhões, eles têm total segurança daquilo. Primeiro que eles já têm um patrimônio gigante, né? Se ele investir uma grande quantia e houver alguma perda, não vai ser muito impactante na vida deles. E outra que eles têm total segurança, esse tipo de perfil de investidor, ele tem total segurança do que está fazendo, de tanto investir. Vai direto investir, né, em ações, criptomoedas, né, em commodities, vai investir com... Agora, existe um outro perfil de investidor que ele não é agressivo, é um perfil moderado. Porque ele tem medo de investir em ações. Nossa, se eu investir ali, coloco 100 mil reais lá, amanhã eu estou na falência, cai a ação, e agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que vender, hipotecar minha casa, vou morar na rua, porque eu não sei o que eu vou fazer. Então tem um perfil moderado, não vai investir em ações. Se investir, investe um trocadinho lá nas ações, vai investir mais em CDB, CDI, né, letra de Tesouro Nacional, que já tem uma segurança total, né, vai investir talvez um pouquinho em criptomoedas, um pouquinho em ações, mistura, né, ativos, né, com baixíssimo risco com a outras de médio risco e alto risco. Faz uma mescla ali, compõe uma carteira de investimento ali, fica ali naquele transitando entre baixo, médio e grande risco ali. Né, o perfil agressivo já vai investir logo em ativo de alto risco, com total segurança, porque já está acostumado a investir e sabe muito bem os resultados. Antes de investir, já está sabendo o que vai dar lá na frente. Né? Então, já tem um perfil de investidor, né, que já é altamente, com alta renda, alta consciência, alta instrução, que já está acostumado, um perfil de renda média, que tem um entendimento mediano, que fica transitando entre baixo, médio e grande risco, e tem um perfil emergente também de investimento bancário, que normalmente o que vai fazer? Não, eu coloco na poupança. Fica da poupança, porque eles não têm entendimento muito, não sabem que existe um CDB, CDI. Se aquele mesmo dinheiro que está lá na poupança fosse investido no CDB, CDI ou Tesouro Direto, em 1 ano, 2 anos, ele teria talvez 10, 20 vezes mais do que coloca na poupança, fica lá rendendo só, né, a TR mais 0,5, né, aumento é muita, pouca coisa. Então, quer dizer, mas esse perfil emergente tem, normalmente, baixíssima renda, família inscrita no Cade Único do governo federal, né, tem baixa renda, pouca instrução, não sabe investir. Para esse perfil, é melhor deixar na poupança mesmo, porque não sabe investir antes de deixar na poupança do que, de repente, investir errado e acabar perdendo aquilo que já nem tem, coitado. Então, é melhor. Sim. Então, assim, tá vendo? Então, assim, mas como é que se os bancos chegaram a essa conclusão desse perfil? E, assim, por que é importante saber perfis? Os gerentes, as gerências dos bancos precisam saber para quem que eu vou, né, ofertar determinados produtos financeiros e bancários, determinados seguros, títulos de capitalização, entende? Previdência privada, complementar, entende? Investimento disso aqui, para quem? Bom, para este perfil mais experiente, eu vou oferecer esses produtos, né, que é mais de alto risco, porque esse é o perfil que está acostumado a investir em alto risco. Então, é para esse que eu tenho grande chance de vender, porque esse perfil que vai comprar mesmo já está acostumado. Para perfil de renda média, não adianta ficar, né, oferecendo produtos de alto risco, na verdade, eu estou botando medo na pessoa. A pessoa já vai ficar com medo e vai trocar até de banco, talvez. Né? Vai falar assim, nossa, aquele banco ali não está respeitando meu perfil. Então, ela vai procurar um outro banco e, de repente, oferece produto que está no perfil que ela está. Já naquele perfil emergente, né, se o banco ficar oferecendo ações, criptomoedas para dona de casa, que está lá recebendo salário mínimo para eles, primeiro que é uma prática abusiva. A dona de casa não tem entendimento disso. Se ela fica investir, de repente, se ela pega o salário dela, investir em ações lá, ela não vai saber conduzir o investimento, ela vai perder tudo que ela tem. Ela pode ser até processada. Se alguém com entendimento vai lá, processa o banco lá, vai ganhar uma mega indenização, de talvez 10 vezes maior que o investimento que ela perdeu, porque o banco não pode fazer isso. Ele tem que oferecer produto de alto risco para quem está acostumado a investir em alto risco, de médio risco para quem está acostumado a investir em médio risco, e de baixo risco para aquela pessoa que jamais vai ter condições de investir com segurança em médio e alto risco. Tá? Mas para o banco saber qual é o perfil do investidor,
faz análise de cluster, né? Tem as gerências lá, não é todo mundo que entende nada estatístico, mas alguém lá do banco entende, vai ter contrato, alguém especializado para fazer pesquisa, e aí eles vão fazer uma triagem, né? Vai fazer essa análise de cluster para, né, diferenciar os perfis de investidores, e isso fica até disponível nos aplicativos. É a análise de cluster que fica por detrás disso. Quando você entra no aplicativo e é que você faz lá um teste, né? E aí fala que o seu perfil de investidor é tal, é a análise de cluster que foi feita por detrás e apontou qual é o perfil, né, de investidor que você é, para que o banco saiba qual é o produto financeiro bancário oferecer para você. É a análise de Uhum. cluster, tá? Então, a mesma coisa que foi feita. Olha, eu daqui 7 minutos vou ter que sair. Tá Daqui bom, tá, joia. 5h30. Então, assim, você pode falar que a análise de cluster foi feito isso, saber quais são os perfis, que foram esses do setor de e-commerce, para você saber exatamente quais perfis, perfis já estão mais interessados em comprar produtos, né, inclusivos sustentáveis. Lógico que você vai priorizar para oferecer esses produtos para quem? Para quem tem alta renda, que então são aqueles que têm alta consciência, para aqueles que são mais instruídos. Lógico, a prioridade é esse perfil dentro desse setor, porque esse é o perfil que mais vai ter interesse em comprar produtos exclusivos sustentáveis. Não que você não vai ofertar para os demais públicos, né? Porque isso não é questão de discriminação, independentemente, né, de nível de renda, classe, econômica, você vai oferecer para todo mundo, mas prioridade para aquele que você já sabe que tem o costume de comprar esses produtos para maximização, né, dos leads, das vendas, etc. Correlação, conforme eu falei, 7% indica, né, grandezas diretamente proporcionais, e quanto mais se pesquisa sobre sustentabilidade, maior a exposição de pagar mais 7% é um valor pequeno, porque indica que esse modelo que explica a exposição de pagar mais, ele é multifatorial e não unifatorial, ou seja, só que é 14, que é a pesquisa sobre sustentabilidade, ela é insuficiente para explicar que é 18, né, que é a disposição de pagar mais. É necessário juntar 5 variáveis que a gente já viu na regressão linear múltipla e também redes orais, ou seja, Q7, Q8, Q9, Q12, Q14, para explicar de uma forma completa, né, a Q18, que é a disposição de pagar mais. E a nova, né, o valor P de 0,516, indica que não há diferença significativa, né, entre os valores reais e os valores observados, as previsões de valores reais. Não tem uma diferença significativa, ou seja, existe uma normalidade dos dados, estabilidade dos dados no decorrer do tempo, e essa variância bem pequena, né, ocorrida entre grupos, né, intergrupos e intragrupos, isso mostra que os resultados das análises anteriores, elas também estão dentro da mesma direção, convergente da mesma direção, coerente com as conclusões a que cada uma chegou, as conclusões gerais da pesquisa. Então, quer dizer, na verdade, a nova conserva também, mais uma vez, para confirmar coerência, convergência, variância pequena, né, estabilidade dos dados, normalidade dos dados. Tá? Então, mais ou menos isso. Então, aí eu vou parar de compartilhar aqui, Caio. Que tal a gente fazer mais uma apresentação amanhã? O que você acha? Sim, vamos fazer mais um aí. Eu não sei se você vai ter tempo de hoje para amanhã. Tem, Complementar. amanhã de manhã eu estou com tempo. Amanhã eu vou ter até 10h30 da manhã eu posso. Porque umas 11 horas eu vou sair, vou fazer um concurso público, né, em Ibaté, é o concurso de secretário legislativo da Câmara de Ibaté. São 3 concursos que eu vou fazer. Eu vou fazer o de Ibaté, o de IBGE e o da Receita Estadual. Vou fazer os 3. Você vai Um voltar que horas? amanhã, um no final desse mês, e o outro 1º de março, fazer os 3. Então, só na parte da tarde que eu estou ocupado. Mas chegando o concurso, eu chego em torno de umas 8 horas da noite. Depois das 8 eu posso também. E antes das 11 horas da manhã eu posso também. Uhum. Certo. Vamos. Até que horas que você vai poder de manhã? Antes das 11. Por exemplo, se a gente se encontrar umas 10, a gente pode conversar das 10 às Pode ser 11. das 10 às 11, então? Pode ser. Tá. Então tá jóia. O que eu ia falar com você é, tipo, principalmente ali do slide 8, mensurar mais algumas perguntas e eu preciso dominar um pouco melhor ali, porque o resto dos slides até que tá tranquilo, né? Explicar o que é Sim, a análise de classe, correlações, a nova. tá E, jóia. aqui, e a gente passa nesse último slide aqui que a gente não mensurou muito, que é o slide 10. Tá jóia. Eu vou elaborar umas perguntas que a banca sempre faz, já vou colocar naquele arquivo seu. Daqui, no Uhum. máximo 30 minutos, eu já envio no seu e-mail. Aí você pode já ler, caso você consiga hoje. Amanhã a gente já retoma de novo com essa apresentação, a gente já faz uma preparação final.
Tudo bem. A gente pode marcar outra na terça. Não sei se você Pode, vai. pode Porque sim, aí vai pode ser sim, um dia antes da para apresentação. defesa. Que horário? Pode falar que eu já até anoto aqui o horário que você pode. Na terça eu posso Pode qualquer ser horário. das 6 às 7, que é quando eu termino o meu trabalho Das aqui. 6 às 7. Vou botar terça-feira, dia 3, né? Terça-feira, 16. Vou botar aqui 18 horas. Uhum. Tá, Joia? Tá marcado aqui, Kaique. Pode deixar. E aí a gente. E no dia da apresentação da banca, aí vai entrar o orientador, né? O Noah, a banca, e qualquer outra pessoa que tiver o link pode entrar, e você pode assistir também? Posso sim. No dia da banca eu vou assistir também, tá, Kaique? Pode Uhum. deixar. Aquele link ele fica livre para todo mundo, que tem, tipo, qualquer pessoa pode entrar, como que funciona, você sabe? Não entendi. Por A exemplo, plataforma? porque lá na plataforma tá lá mensurado, apresentação, impacto da Sim, sistema, sim. atividade. Qualquer pessoa com link consegue entrar. Se quiser, você pode até espalhar o link também que você receber para convidar a família. Quem quiser entrar, pode entrar. Não tem Uhum. quantidade máxima de pessoas, não. Pode ter 100, Não, 200, pode, beleza. se a pessoa quiser entrar. Era isso, então. Muito obrigado, Wallace. Aí Imagina. Amanhã a gente se depois vê, então, às 10 horas. eu vou dar uma lida melhor aqui para ter uma apresentação mais confiável. Tá joia, Cadu. Tá joia. Até amanhã. Até Tá mais. bom. Tchau, tchau, Wallace.